a presença do Espírito, mas entre as igrejas em que Paulo escreveu as suas epístolas, esta era a igreja que menos tinha o entendimento. É por isso que eu sempre digo que nós temos que ter a unção de Deus e temos que ter também o entendimento, porque se nós tivermos só a unção, só o fogo, e não tivermos o conhecimento, uma balança fica meio desequilibrada, né, irmãos? Então tem que haver um equilíbrio da unção, da presença de Deus, dos dons do Espírito e do conhecimento. Por quê, irmãos? Essa igreja de Corinto é uma igreja que recebeu ensinamentos do apóstolo Paulo. Por exemplo, tinha dia nessa igreja que todo mundo estava falando em línguas estranhas, todo mundo estava profetizando, e Paulo, quando ele escreve a epístola, ele vai ensinar a ordem do culto. Quando um estiver profetizando, o que é que o outro faz, irmãos? Se cala, espere a profecia ser entregue para o outro poder entregar aquilo que Deus tem falado. Quando Paulo escreve essa igreja, ele está dizendo que os que falam em línguas edificam o seu corpo e não edificam a igreja, a não ser que haja um intérprete no meio. Aí sim o dom de língua ele vai ter um benefício para a igreja. Então imagine, irmãos, essa era uma igreja que tinha muito da presença de Deus, mas estava faltando neles uma maturidade no sentido de como cultuar a Deus, como servir a Deus. Também eu não estou dizendo que nós devemos ter os nossos cultos frios, os nossos cultos apenas com palavras, até porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em manifestação de poder. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos nos dons do Espírito, mas nós sabemos também que a igreja precisa ter o entendimento da palavra de Deus. Conheço gente, irmãos, que ele tem unção, mas ele não tem entendimento da palavra. Você pergunta coisa dele, ele não sabe responder. Do mesmo jeito, vice-versa. Então nós temos que ter essa temperança de compreender as coisas espirituais e compreender também as coisas que são da carne, da nossa natureza. Como assim, pastor? Nós temos que cultuar Deus com o nosso espírito, com a nossa alma e com o que mais, irmãos? Com o nosso corpo. E como é que nós cultuamos a Deus com o nosso corpo? Prestando a Deus um culto racional, um culto com raciocínio. Até na hora de você dar glória a Deus, você tem que entender o momento, irmãos. Tem crente que dá glória a todo momento. O pastor está contando aqui a miséria e ele diz glória a Deus. Aconteceu isso com a irmão, glória a Deus. Então, até na forma de nós cultuarmos a Deus, nós temos que ter o entendimento. Estou certo ou estou errado, irmãos? Amém. E quando Paulo, irmãos, escreve que para mim, o capítulo 15 de 1 Epístola aos Coríntios é um dos maiores ensinamentos para a igreja. Por quê? Porque imagine, irmãos, essa igreja era uma igreja que manifestava os dons do Espírito, mas tinha um problema nessa igreja. Uns dos irmãos acreditavam que haveria ressurreição, e a outra parte dos irmãos não criam na ressurreição dos mortos. Então Paulo vai resolver o problema escrevendo essa epístola, dizendo: se não houver ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e é também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo,
Ou seja, Paulo está dizendo: vocês que não creem na ressurreição, se vocês não creem, vocês são falsas testemunhas, porque não crer que Cristo ressuscitou dos mortos é dar falso testemunho, porque a ressurreição é a base da fé cristã. Nós não estamos embasados no que homens disseram, nós estamos embasados no que homens viram, contemplaram com os seus olhos, ainda que nos seus corações agisse a incredulidade, porque quando Tomé olhou e disse: eu só creio que ele ressuscitou se eu tocar nele. E Jesus ressuscitou os mortos. O cenáculo estava com as suas portas fechadas. Jesus atravessa a parede com o corpo glorificado, parece a Tomé e diz: toque em mim e vê se o Espírito pode ter como tocar. Tocou nas feridas do mestre, tocou na mão, e ele diz: agora eu creio que tu ressuscitou dos mortos. Tem crente Tomé aqui, irmão, nessa noite? Tem glória a Deus? Tem, não é, irmãos? Aqui não tem crente Tomé, né, irmãos? Todos os crentes aqui não são crentes que precisam ver para crer. Nós cremos, aleluia, sem nós precisarmos ver. Se alguém disser: por que vocês vão para a igreja e vocês nunca viram Deus de vocês? Como é que vocês vão para a igreja e você não vê um Deus? É assim, meu Deus? Os padres perguntam. Irmãos, se nós respondemos, não existiria fé. Porque fé, o que é fé, irmãos? É o firme fundamento das coisas que não, e a prova das que se esperam. Então eu não preciso ver para eu crer. Eu acredito que há 2000 anos atrás ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado na sexta, passou o sábado, mas no domingo pela manhã ele ressurgiu, rompendo os grilhões da morte, aparecendo para as mulheres, dizendo: anuncie aos discípulos que eu não estou morto, mas que eu estou vivo, e estou vivo para todo sempre. Os discípulos que voltaram para distante de Jerusalém, no caminho de Emaús, onde Jesus aparece para eles, o coração deles ia entristecido, angustiados. Jesus aparece no meio deles, eles não conseguem entender quem era Jesus, e Jesus contando a eles acerca da palavra, eles pensavam que era um peregrino. E quando diz a Bíblia que eles chegam ao destino, Jesus faz um jeito de ir por outro caminho. Ele diz: não vá, já é tarde, acomode-se na nossa casa. Jesus entrou, porque Jesus não rejeita um convite. E quando entra na casa, eles dão um pão para Jesus orar, e Jesus ora, e quando ele parte os pães, eles entendem, porque os olhos deles começam a enxergar que o viajante do caminho não era apenas um peregrino, era o Messias que havia ressuscitado entre os mortos e estava vivo. Que é isso, pastor? É porque a nossa fé está baseada na ressurreição. Um grande filósofo disse uma vez que um dia o cristianismo iria se acabar, porque era um povo que acreditava em um sepulcro vazio, e ele não entendia, morreu. Mas nós entendemos uma coisa, que o motivo de nós sermos vitoriosos é justamente porque o sepulcro está vazio. Se o sepulcro estivesse cheio, nós estávamos derrotados e fracassados, condenados ao inferno. Mas a nossa convicção é justamente essa, que o sepulcro de Jesus está vazio. Por que, irmãos, que os testemunhos de Jeová são vazios? É porque o sepulcro do fundador deles está cheio.
Por que é que os adventistas são vazios? É porque o sepulcro de Ellen White está cheio de ossos. Por que, pastor, que a igreja católica é vazia? É porque o sepulcro dos papas estão tudo cheio. Mas por que que a igreja é cheia? É porque o sepulcro de Jesus não está cheio, ele está vazio, porque Cristo ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Então essa teologia da ressurreição Paulo vai abordar na igreja, por quê? Porque eles não criam, alguns, que Cristo não havia ressuscitado. Quantos aqui creem na ressurreição? Levante a mão, irmãos, eu quero ver os que acreditam que a ressurreição de Cristo é verdadeira e que nós cremos em uma ressurreição vindoura. E nós vamos estar abordando isso aqui essa noite, acerca da ressurreição de Cristo Jesus. O motivo da igreja ser cheia é porque o sepulcro está vazio. Guarde isso no seu coração e você vai ter uma vida de vitória. O que significa, irmão, ressurreição? Ressurreição significa levantar-se de novo, ou levantar-se ou ressurgir dentre os mortos. Pastor, quantas ressurreições existem na Bíblia? Alguém sabe dizer, irmãos? Pelo menos alguma, alguém pode dizer? Tanto no Antigo Testamento, no Novo. Vamos lá, irmãos, só vou continuar com alguém disser. Uma ressurreição no Antigo Testamento. Lázaro, irmã Gleice? Lázaro é do Novo. Viúva de Naim, irmã Gleice? Outra ressurreição, lembra aí? Vamos lá, irmãos. Maravilha. No Antigo Testamento, irmãos, nós encontramos algumas ressurreições, ou melhor dizendo, vamos lá, quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaac, qual era, irmãos, o pensamento de Abraão? Se eu matar o meu filho, eu sei que Deus pode trazê-lo dos mortos. No Antigo Testamento, irmãos, os homens, os profetas, eles tinham uma perspectiva no futuro de uma ressurreição. Só que não era algo claro, esclarecido, como nós temos a Bíblia. Era algo meio que como uma cortina, pois eles não compreendiam de forma clara acerca da ressurreição, mas eles tinham entendimento. Vamos lá? Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Se alguém quiser ler, pode, irmãos. Nós estamos no culto de ensino, nós aprendemos. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Livro de Jó, irmãos, é o livro mais antigo da Bíblia. Livro de Jó é o livro mais antigo dos Escritos Sagrados. Jó não tinha o Pentateuco nas suas mãos. Jó não tinha as profecias dos profetas. Na realidade, Jó nem judeu era. Jó teve uma experiência com Deus. Conheceu Deus. A Bíblia não nos mostra a forma, mas nos mostra que Jó tinha uma esperança. Olha o que está escrito no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Vamos lá, irmãos, que tem a Bíblia aí? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre o quê? Sobre a terra. E depois de consumir na minha carne a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó está dizendo que ele, de alguma forma, acreditava, cria, que um dia, ainda que o seu corpo consumido, ainda que a sua carne consumida, ele com seus olhos veria a Deus. Isaías capítulo 26. Vamos lá, irmãos, para nós fazermos aqui a base.
do que nós estamos falando. Isaías 26, 19 diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Desperta e exalta, exultai, vós o que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Os profetas criam e acreditavam em uma ressurreição. Daniel, capítulo de número 12 e versículo de número 2. Vamos lá, irmãos, se alguém quiser ler, pode, meu irmão, você tem liberdade de ler, quando nós estamos aqui no estudo. Daniel 12, 2 diz assim, irmãos: e muitos dos que dormem no pó da terra farão o que, irmãos? Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Salmo 16, 10, para nós concluirmos aqui a visão dos homens do Antigo Testamento acerca da ressurreição. Salmos 16, versículo 10 diz assim: pois não deixará minha alma no inferno, aqui mundo dos mortos, Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que é isso, pastor? É que tanto os profetas como os reis, como até mesmo aqueles que não tinham em suas mãos, aleluia, os escritos sagrados, eles criam e acreditavam em uma ressurreição, só que eles não tinham isso de forma clara. Eles não tinham isso de forma explícita, ensinada, como nós temos o Novo Testamento nos explicando, nos mostrando e nos falando acerca da ressurreição. Daniel, ele profetiza duas ressurreições. Repita comigo: duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna, e a segunda ressurreição é a ressurreição para o desprezo e a vergonha eterna. Qual é o espaço, qual é o tempo, pastor, para a primeira ressurreição? Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. A primeira ressurreição, nós vamos estar falando sobre isso, ela fala ou nos mostra que ela acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Nós não sabemos o tempo, o dia, o ano, o mês, mas nós sabemos que ela vai acontecer no arrebatamento da igreja. Porém, a segunda ressurreição, nós podemos ter uma base de quanto tempo ela vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, porque essa segunda ressurreição, que é a ressurreição para a perdição eterna, que é o dano da segunda morte, ela acontece mais ou menos uns 1000 anos depois do arrebatamento, pois Cristo arrebatará a sua igreja. 7 anos, tribulação e grande tribulação, milênio, e depois de passar esses 1007 anos, dá-se início à segunda ressurreição dos mortos, a qual eu e nem você vamos estar lá. Por quê, pastor? Porque nós não seremos participantes da segunda ressurreição. Nós somos participantes do arrebatamento da igreja, e nós subiremos na primeira ressurreição. Os nossos olhos, irmãos, estão olhando para o alto. Nós estamos acreditando na ressurreição dos mortos. Esta palavra, irmão, tem deixado de ser pregada nas igrejas. Você não vê pregador falar de ressurreição, de arrebatamento, mas essa é a mensagem, irmão, que caracteriza uma igreja vencedora, a igreja que crê na ressurreição dos mortos, a igreja que crê na ressurreição dos mortos e crê no arrebatamento quando Cristo soar a trombeta na eternidade. Quando se dará, irmãos? Nós não sabemos, mas nós estamos esperando
este grande dia acontecer. Então, no Antigo Testamento, irmãos, nós vemos, por exemplo, nós vemos o filho daquela mulher sunamita, morreu, e o profeta foi lá, colocou o rosto sobre ele, e a sua alma voltou para o seu corpo, ressuscitou. Nós vamos ver o filho da viúva de Sarepta também ressuscitar. Nós vamos ver o jovem que tocou os ossos do profeta Eliseu e ressuscitou. Nós vamos ver no Novo Testamento Lázaro ressurgir com 4 dias de morto. Nós vamos ver a filha de Jairo ressuscitar também dos mortos. Nós vamos ver o jovem, o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver, aleluia, aquele jovem que dormiu no culto, caiu lá de cima do terceiro andar, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Paulo foi lá, orou por ele, e ele ressuscitou. Nós vamos ver Dorcas também, aquela mulher que fazia boas obras, morreu. Os irmãos sentiram falta, Paulo orou, Pedro orou, e ela ressuscitou também dos mortos. Pastor, mas o que é que você quer dizer com isso? Todos esses ressuscitaram, mas todos eles voltaram a morrer. Por quê? Porque eles não alcançaram ainda um corpo glorificado. Por quê, pastor? Porque Paulo disse, aonde nós vemos aqui essa noite, que Cristo é a primícia dos que dormem. O primeiro que ressuscita para nunca mais morrer é Jesus Cristo de Nazaré. Todos eles morreram, ressuscitaram e morreram de novo, mas Jesus morreu, ressuscitou, e diz a Bíblia que ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele está vivo para todo sempre. Quando Cristo ressuscita dos mortos, recebe um corpo glorificado, ele abre as portas do céu, fazendo o que, pastor? Dizendo: eu sou a primícia, sou o primeiro que ressuscita dentre os mortos, porque logo atrás vem uma igreja que vai ressuscitar também com o corpo glorificado. Pastor, se eu morrer e Jesus vier daqui a 100 anos, não se preocupe, quando a trombeta soar na eternidade, o primeiro que vai escutar a voz da trombeta é você, é eu, porque diz a Bíblia que primeiros que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, a visão do Antigo Testamento é que haveria uma ressurreição, mas eles não tinham entendimento claro. Qual era a visão dos judeus da ressurreição? Eles criam que até o terceiro dia uma pessoa poderia ressuscitar. Passou de 3 dias, a alma saía do corpo e a pessoa não vinha mais. É por isso que quando Jesus, para refutar a teologia dos judeus, ele não vai ressuscitar Lázaro no primeiro dia, ele não vai ressuscitar Lázaro no segundo dia, ele não vai ressuscitar Lázaro no terceiro dia, porque até o terceiro dia ainda havia esperança, mas no terceiro dia a gordura do tutano saía dos ossos. Aí o judeu via, não tem mais jeito de ressuscitar. Aí Jesus aparece no 4º dia dizendo: Lázaro, vem para o lado de fora, porque o judeu só crê até o terceiro dia, mas eu cheguei no 4º dia para mostrar que ainda que o teu corpo esteja purificado, aleluia, totalmente destruído, eu tenho poder para te trazer os mortos. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Lembra Jesus aparecendo para Maria? Onde está o Lázaro? Senhor, não tem mais jeito, já faz 4 dias, já cheira mal, não tem jeito, não tem jeito para o homem. A praia Jesus tem. Meu irmão, quero uma águazinha aqui, mandar, está secando aqui. Bem, irmão, traz um livro para mim, pelo amor de Deus. Dê glória, irmãos. É pode dizer, você pode dar glória a Deus. Amém? Então, encerrando isso, irmãos, eles criam o Antigo Testamento e uma ressurreição, mas eles não tinham uma clareza. Jesus, então, ensina para os discípulos, para os seus seguidores, para a sua igreja, que haveria uma ressurreição posterior. Como assim, pastor? Vamos lá, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 24. Abra a sua Bíblia. João 11, 24. Vamos lá, irmãos. Já que eu termino aqui. Não se preocupe não, que daqui a pouco nós se levantamos para não dormir, né, irmãos? Vai dar certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. João 11, irmãos, está escrito assim, versículo número 24. Vamos ler o versículo 24.
23. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Olha o que Maria disse, irmãos. Marta. Então lhe disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele perguntou para ela: crês tu nisso? Qual seria a tua resposta, irmãos? Você acreditaria nisso? Você acredita nisso? Que ele é a ressurreição, a verdade, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a ressurreição, ele é o dono da vida. Jesus nos mostra, vamos voltar lá para 1 Coríntios 15. Vamos lá, irmãos, para não perder aqui o ritmo da mensagem, né, irmãos? Para não perder aqui. Nós estamos falando de que, irmãos? Da visão da ressurreição do Antigo Testamento. Eles não tinham a clareza. Jesus vem, ressuscita dentre os mortos. Pastor, como é que Jesus ressuscitou dos mortos, se ele é a primícia dos que dormem? Como Cristo pode ser a primícia dos que dormem? Eu fiquei questionado por isso, irmãos. Uma vez um perguntou: como Cristo pode ser a primícia dos que dormem? O que é a primícia, irmão? Primeiro. Então Cristo foi o primeiro a receber o corpo glorificado. Aí ele perguntou: se Cristo é a primícia dos que dormem, como no monte da transfiguração apareceu Elias, apareceu Moisés, quem é outro? Só dois mesmo, né? Só dois, né? Como eles dois apareceram lá com o corpo glorificado, se Cristo é a primícia dos que dormem? Aí, irmão, você observa a Bíblia, é interessante, né? A Bíblia diz assim: e Pedro não sabia o que falava. Pedro estava tão espantado que ele viu dois seres que estão aí, é Moisés, aí é o Elias. Não poderia ser eles, por quê? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Só poderiam ter o corpo glorificado depois que Cristo recebesse o seu corpo glorificado. Eu quero que você acompanhe comigo nisso. Versículo 14, vamos lá, irmãos. 1 Coríntios 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos. Perdão, irmãos, estou falando aqui errado. É versículo número 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Imagina, irmãos, olha aqui, irmãos, a igreja toda reunida. Eu não sei quem era o pastor da igreja, mas ele chegou e disse: mas hoje o culto vai ser diferente. Hoje eu não vou pregar sobre Moisés, não vou pregar sobre Elias, sobre os profetas, não. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo mandou uma carta aqui, eu vou ler para vocês. Aí quando ele começa a ler: vocês, irmãos, que não creem na ressurreição, é vã a vossa fé. Você, crente, que não crê na ressurreição dos mortos, você permanece em pecado. Você, crente, que não crê que Jesus ressuscitou, também os que dormem, os que morreram, eles estão perdidos. Mas ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados ao inferno por causa da queda de Adão, mas Cristo aparece no meio da história da humanidade. Diz a Bíblia que Cristo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nos dar adoção por filho. Ele veio dizer para os judeus
Deus, eu vim remir vocês da perdição eterna, e através de vocês eu vou levar salvação para o mundo. A minha salvação vai chegar até o Brasil, aleluia, até a cidade de Parnaíba, até o Alto Santa Maria. A salvação de Cristo chegou até nós, porque nós somos adotados pelo poder do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus, que não está morto, mas que está vivo para todo sempre. Então, irmãos, Cristo é a primícia dos que dormem, e sendo Ele Cristo, sendo Ele a primícia, o primeiro que ressuscitou, logo depois nós ressuscitaremos também com Ele. Haverá quantas ressurreições, irmãos? Quantas, irmãos? 2. Daniel disse: uns ressuscitarão para a vida, outros para a perdição eterna. 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério, irmãos? É o que está escondido, né, irmão Marcos? Deixei que você viu, tem um mistério aqui hoje. Ninguém sabe, né? Mas você sabe. Que mistério é esse, irmão? Era um mistério que estava escondido. Cristo era um mistério. Os judeus não reconheceram Jesus, por quê? Porque Jesus estava escondido no Antigo Testamento. Era Moisés dizendo: vai vir um profeta maior do que eu. Era Abraão dizendo: é o cordeiro que morreu no lugar do Isaac. Era, irmão, Jesus estava escondido no mistério. Jesus era aquele que estava lá no deserto com os judeus. Quem, pastor? O maná que caía do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que vim do céu. Jesus é a água de Meribá, é a água viva. Olhou para a mulher samaritana e disse: eu sou a fonte de água viva. Jesus era, aleluia, aquele que nasceria de uma virgem, que entraria em Jerusalém montado em um jumento. Jesus estava escondido no Antigo Testamento porque ele era o mistério, mas o mistério foi revelado no Novo Testamento. Porque Paulo disse: eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aleluia, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra dita: tragada foi a morte na vitória. Aí a igreja vai dizer bem alto: onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas eu dou graças a Deus que nos dará a vida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira ressurreição é no dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, os crentes vivem hoje como se não fosse haver o arrebatamento. Não é triste ver o mundo, irmãos, viver sem esperar isso? Triste é ver crentes na igreja não crer no momento do arrebatamento da igreja. Irmãos, o arrebatamento é o ápice da pregação do evangelho, é o fenômeno mais aguardado por Deus. Se tem alguém que está ansioso por este dia, levanta a mão da glória a Deus, irmão. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser à meia-noite, pode ser amanhã pela manhã. Tu pode dormir hoje à noite, irmão, mas tu pode acordar no céu encontrando com Cristo. A esperança da igreja não é ficar na terra para ser bode expiatório do anticristo, irmão. A esperança da igreja é ouvir o soar da trombeta, é ouvir a voz do Eterno nos chamando a nos encontrar com o Senhor nos lábios. O ápice da igreja é o arrebatamento, a ressurreição. E por que é isso, irmãos? A primeira ressurreição, porque esta primeira ressurreição ela vai acontecer apenas
não apenas para os que estão mortos, mas também para os que estão vivos. Porque tem muita gente, irmãos, que nunca vai nem provar a morte. Sabe disso, irmãos? Tem crentes que não vão provar a morte, porque serão arrebatados pelo poder da promessa de Deus. Tem crentes que já morreram, os ossos estão secos, os ossos foram queimados, como os crentes da Inquisição. A Igreja Católica matou uma remessa de crente, irmãos. Matou muito crente. Tem igreja até hoje, irmãos. Existe igreja em Portugal, existe igreja em Roma, irmão, que toda a estrutura ela é revestida com ossos humanos. Você já viu isso, irmão? Existe uma igreja em Évora, em Portugal, não sei se é em Portugal, que desenvolveu em Roma, não mudou lugar. A igreja, irmãos, ela é completa, revestida com ossos de cristãos que foram mortos no período da Inquisição. Há cemitérios que foram abertos e encontrados, irmãos, que tinham milhões de ossos, e eram ossos de crente. Houve um tempo na igreja, irmãos, que não se havia nem madeira para fazer cruz. Sabia disso, irmãos? Porque era tanto crente que morria, que não tinha mais nem cavalo cevado e jogava os crentes. Mas sabe o que é interessante, irmão? Quanto mais matava os crentes, mais os crentes cresciam, mais os crentes cresciam, mais os crentes... Irmão, não existe algo, irmão, que faça alguém morrer por uma causa, irmãos. Os únicos que morrem por uma causa somos nós. Se você não estiver disposto a morrer por Cristo, irmão, você ainda não encontrou Ele, porque quem encontra Jesus já morreu. E diz a Bíblia: quem ama a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim já encontrou a vida eterna, a vida em Cristo, a vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Quando a trombeta soar na eternidade, que o anjo se colocar na divisa entre os céus e a terra, porque está escrito em Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 16, Paulo está ensinando para outra igreja, crente choramingando, irmão. Era o crente entristecido no culto. O pastor chegava e dizia: o que foi, meu irmão? É porque a minha mãe morreu, meu irmão morreu, chorando. Vou dizer: o que foi, crente? É porque mataram os meus filhos, mataram meu esposo. Aí Paulo escreve dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aqui você aprofunda, irmãos, 1 Tessalonicenses 4:15, digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Está só osso, pastor, foi queimado, evaporou. Irmão, se Deus fez o homem do pó da terra, irmão, o que é Deus trazer o homem à vida? Pastor, tem 1000 anos que o crente morreu, faz 2000 anos que tem crente que morreu. Não importa, irmão, porque o mesmo Senhor, e Paulo enfatiza dizer, não é outro, é o mesmo. O mesmo Senhor descerá no céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Os crentes que morreram na Santa Inquisição vão ressuscitar. Os crentes que morreram na era primitiva vão ressuscitar. A pastor, e os ossos que estão na parede? Até os ossos que estão na parede, irmão, vão ser arrancados. Tu crê nisso, pastor? Eu creio, irmão, que os ossos do crente vão começar a andar, a pegar a cabeça com perna, e esses ossos vão desaparecer, subindo, irmão, numa velocidade tão rápida, irmão, porque Paulo disse, vai ser um abrir e piscar de olho. Aquilo que é corruptível, que se destrói, que se desfaz pelo tempo, vai se transformar na incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir na imortalidade. Osso de crente, cabeça de crente, corpo de crente. Se você estiver vivo, irmão, tu vai ouvir só o som e o estrompelo dos ossos se juntando, se pegando ao espírito, ao corpo e encontrando com Jesus na eternidade. Nós que estivermos vivos, você pode estar dormindo, você pode estar no banheiro tomando um banho, você vai poder estar andando na rua de transporte, quando a trombeta soar na eternidade, irmão, nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos, pastor, lá no céu nós vamos nos conhecer, vamos nós, irmão, nós vamos nos conhecer antes de chegar no céu, porque diz a Bíblia que nós depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os nossos irmãos e vamos encontrar com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não tenha medo, irmão, se o teu parente partir com Cristo, não se preocupe, nós vamos nos encontrar na eternidade. João 5,28, vamos lá, eu estou falando muito, irmãos, eu não estou lendo, vamos lá, eu te ensino, eu estou me empolgando demais aqui. Amém, irmão? Você pode dar glória a Deus por isso? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê, irmãos? Mas se você acredita, divulgue, Jesus está voltando. Anuncie, o céu está se abrindo para receber a igreja. Anuncie, arrependa-se do seu pecado. Cristo está às portas para buscar uma igreja lavada e remida pelo poder do seu sangue. João 5,28 diz assim, irmãos: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição que nós estamos dizendo, irmãos, a primeira. E a segunda, pastor? Já disse, a segunda é 1000 anos depois. Tem crente que diz assim, irmãos, uma vez o irmão me disse, falando para ele de Jesus, ele disse assim, se eu não subir no arrebatamento, eu vou resistir ao anticristo e ter a segunda chance. Nesse indivíduo, se tu não sobe no tempo da graça, que não tem dificuldade, o sangue do Cordeiro está na terra, o Espírito está na terra, a palavra está na terra, tu vai subir quando o anticristo estiver na terra, o diabo estiver na terra operando de forma direta, e o Espírito não estiver mais na terra, e o sangue do Cordeiro não estiver mais na terra, o tempo de subir, irmão, não tem crente que é imbecil, irmão, que tem um pensamento desse, que se ele não subir, ele vai resistir ao anticristo, vai dar, irmão, vai ser bode expiatório do diabo, resolver na mão do Satanás, e ele vai se entregar, porque ele não resiste, irmão, coisas que são fáceis, nós vencemos. Imagine o tempo do anticristo. Não é esse o assunto, mas é só uma base do que eu estou falando aqui essa noite. Amém? Então, irmãos, nós falamos da primeira ressurreição. Acontece quando? Os crentes já esqueceram, irmão. Quando acontece a primeira ressurreição? Os irmãos estão aqui na igreja? Os irmãos estão com medo de falar arrebatamento? Quando vai acontecer, irmãos? Meu Deus do céu. Até Jesus, irmãos, está caçando os crentes da igreja. No arrebatamento da igreja, irmão. Diga assim, no arrebatamento, nós vamos ressuscitar, nem que nós estejamos mortos ou vivos, mas nós vamos ressuscitar e encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. A outra ressurreição, vamos lá, irmãos, é mais pouco, eu vou dizer, porque nós não vamos participar dela. Então eu vou passar aqui eu me prendi na primeira ressurreição porque não nos interessa, né, irmãos? A segunda não nos interessa, mas nós precisamos saber, né? Vamos lá, irmãos?
João 5, 29. Nós temos 28, não foi? 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, vírgula, arrebatamento. 1000 anos depois, ou 1007 anos, de forma mais precisa. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Que é isso, pastor? Quem morreu sem a salvação, pode ser lá no princípio do tempo do Caim, tempo lá do Lameque, tempo do princípio do começo do mundo, pode ser lá, irmão. Quem morreu, pastor, me responda uma coisa: os que morreram antes de Cristo, o que vai acontecer com eles? Depois de Cristo, irmãos, que você conhece, você é julgado pela tua consciência. E através da fé você alcança a salvação. Para trás de Jesus são as obras que vão falar. Não conheceu Jesus, mas as obras vão testificar acerca dele, porque Deus não é injusto, né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno se ele tem tido a oportunidade de ter conhecido acerca do Salvador. Então, para trás, eles serão julgados pelas suas obras. João 5, 28, vamos lá, irmãos, terminando. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Apocalipse 20, irmãos, para nós concluir aqui, irmãos, vamos lá, irmãos. Apocalipse 20 e 12. Apocalipse 26 diz assim, irmãos. Vamos ler o versículo 5. Mas os outros mortos, que não reviveram, olhe bem, irmãos. Mas os outros mortos que não reviveram, que não subiram no arrebatamento, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Agora o versículo mais triste da Bíblia, versículo 12, versículo 11. Esta aqui, irmãos, é a segunda ressurreição, 1000 anos depois do arrebatamento. E vi um grande trono branco. E olhe bem, irmãos, já vi crente pregando, falando acerca do trono branco do juízo. Para a igreja, não é, irmãos? A igreja não passa por juízo, a igreja passa por um tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é para a condenação da vida. O tribunal de Cristo é para as obras. É as nossas obras que vão ser pesadas. Mas independente se você vai ter obra muito ou pouco, não importa. O que importa é que você vai participar do tribunal de Cristo, você está salvo. Porém, o grande trono branco é apenas para os que não subiram no arrebatamento e para os que morreram depois do arrebatamento. João disse: e vi os mortos, grandes e pequenos, e os que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno. O inferno é o pior lugar, irmãos? Não, irmãos. O inferno é a antessala do lugar mais tenebroso. Vou dizer melhor: o inferno é ar-condicionado diante do lago de fogo, viu? Então tenha temor de Deus, para você não perder a sua salvação. E Jesus disse para a igreja: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. E assim, irmão, o diabo quer roubar a nossa coroa, o diabo quer tirar o nosso nome do livro da vida, o diabo quer que você vá para o inferno, que eu vá para o inferno, que os meus filhos vão para o inferno. Esse
Esse é o plano do diabo, irmão, levar as famílias para o inferno. Mas o plano de Deus é levar os homens para habitar na eternidade. E eu, irmão, não sou participante dos planos do diabo. Eu e minha família somos participantes dos planos e do projeto de Deus. E o projeto de Deus é vida eterna. No inferno terão os mortos que nele havia, foram julgados segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, os irmãos entenderam alguma coisa, irmãos? A minha dicção não é muito boa não, irmão, estou aqui, pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, somos participantes da primeira ressurreição. Em hipótese alguma, nós podemos pensar que nós não vamos subir. Ainda que às vezes não fica se justificando, meu Deus, será que eu vou subir para o céu? Eu tenho tanta falha, eu erro tanto. E assim, eu creio, mas não é assim que se lamenta para mim direto. Será que Jesus vai me levar para o céu? Ele disse, minha filha, nós não vamos subir pelas nossas obras, porque se for pelas nossas obras, nós não somos, minha filha. Nós vamos subir pela misericórdia de Deus, e a salvação nos alcança com dois propósitos. Qual é, pastor? O que garante a salvação na vida é duas coisas: fé e obediência. Mesmo que você não obedeça tudo, irmão, mas se você tiver temor de Deus, se tiver princípio na sua vida, fique tranquilo, meu irmão, que até o crente mais fraco vai subir para o céu. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor no nosso coração. Que tenhamos, irmãos, sensibilidade do Espírito de entender que nós somos participantes da primeira ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos, abrindo um caminho para a igreja, abrindo um caminho para os cristãos, dizendo: os que morrerem ou os que estiverem vivos tem uma garantia. Qual é? Jesus falou para os discípulos, subindo nas nuvens, e os discípulos olhando que não se voltou para cima. O anjo mexeu nele. Se eu fosse um anjo, ia dar um tapa no pé do ouvido do Pedro, para que vocês olhem para o alto. Esse mesmo que sobe, da mesma forma um dia ele vai descer, porque ele deixou uma promessa para ele. Qual foi a promessa? Eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês, e eu virei outra vez para vos levar, porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja também. O maior interessado em nos salvar, irmãos, é Jesus. Não é nós, irmãos, pelas nossas ações que nós somos salvos, porque as nossas ações não nos justificam. Um dia um profeta chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu sou perfeito, tenho andado em justiça, tenho pregado a tua palavra, sou obediente a teu nome, tem 40 anos que eu estou pregando a tua palavra e não tenho abrido mão. Deus olhou para ele e disse: o teu melhor ato de justiça diante de mim é como um trapo de imundice, não vale nada. Tem um pouco que se justifica, irmão? Pelas minhas patroas, esse patrão dizem muito isso. Se depender das minhas obras, do que eu faço, eu estou salvo. E eu era empregado, irmão, mas tem boas. E dizia: obra não salva ninguém. Porque se salvar, né, irmãos? É fácil. Um milionário aí está distribuindo dinheiro, mas não é, irmão. Salvação não é por obras, salvação é por fé. Pode dar a vida, pode distribuir tudo para os pobres, pode fazer o que for, pode dar comida todo dia para os mendigos, pode distribuir não salvo. Isso não garante salvação. Ninguém sabe por quê, irmão? Porque nós não fomos comprados com ouro, nós não fomos comprados com prata, nós não fomos comprados com euro, com dólar, com nada deste mundo. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque até o mais pobre, do mais pobre, o mais miserável dos homens, se ele abrir a boca, confessar Jesus com o coração, ele crê que pode morar na rua, ele tem direito à salvação. Pode morar na melhor casa do mundo, irmão, pode ter tudo de bom, mas se ele não confessar, não crer no coração, ele vai passar a eternidade no inferno sofrendo, porque as riquezas deste mundo não podem comprar o preço que foi pago pela nossa salvação. Você acredita, irmão? Você acredita mesmo que você vai subir no arrebatamento?
Então não esmurece na fé não, irmão. Fica firme com Jesus, para todos e barrancos, enfrenta o diabo, enfrenta os demônios, não abre mão da palavra, porque nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? É que o céu se abra e nós suba para encontrar o Senhor na eternidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê entendimento para compreender, irmãos. Porque se você não compreender, irmãos, fica difícil. Por quê, pastor? Porque salvação também é por compreensão. Se você não compreendeu o que é salvação, irmão, você pode ter até fé, mas não vale. Porque o macumbeiro tem fé. Tem, irmão, o espírito tem fé. Até o diabo tem fé. O diabo é mais crente do que nós, irmão. Tá? Se juntar os crentes aqui tudinho, o diabo tem mais fé do que nós. Tem, pastor, tem. Ele não duvida 1 milímetro do que é dele, irmão. Quando ele encontrou Jesus pelo caminho, ele disse: és tu o filho do Deus Altíssimo, e tu viestes me atormentar antes do tempo. Foi? Foi assim, irmãos? O diabo teme. A Bíblia diz que o diabo teme, que ele treme. Qual crente que anda tremendo de temor, irmão? Sabe um crente tremendo assim? Eu acredito. Já viu isso, mano? Não viu, né, irmão? Mas o diabo anda assim tremendo, porque ele crê que tem um lago de fogo esperando ele, e ele vai passar a eternidade lançado no lago de fogo. E o crente, irmão, que tem a promessa, que tem a palavra, tem o Espírito, ele anda emurecido. Eu estou com a fé lá embaixo, eu estou que nem um capote, estou fraco. O crente 6 horas, pastor, 6 horas por mim aí, eu estou meio desanimado, querendo parar. Irmão, se tu parar, irmão, o que tu vai ganhar, irmão? Tu vai perder a salvação. Então erga a tua cabeça, se levanta, avança, pega a tua espada, desembanha ela, a palavra de Deus, enfrenta os demônios, porque Deus vai te capacitar para você fazer a obra dele aqui na terra. Amém? Estou falando demais, né, irmãos? 9 horas. Irmãos, amanhã, eu queria, amanhã é sábado.